Que a paz e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Amém. Hoje nós vamos falar sobre a importância da paternidade na vida dos filhos. Texto áureo. E vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Efésios 6, 4. Verdade prática. Quando o padrão divino para a criação de filhos é negligenciado, as consequências são terríveis para a família cristã. E vamos ler a leitura bíblica em classe. 1 Samuel 2, versículo de 12 a 17, versículo 22, capítulo 8, e 1 Samuel 8, versículo de 1 a 3. 1 Samuel 2, versículo 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filho de Belial, e não conheciam o Senhor. Porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém algum sacrifício, via o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita. E tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que ia ali a Siló. Versículo 15. Também, antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, senão crua. E, dizendo-lhe o homem: queime primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não, agora hás de dar, e, se não, por força tomarei. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Versículo 22. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que em bando se juntavam à porta da tenda da congregação. 1 Samuel 8, versículo 1. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome de seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo Abias. E foram juízes em Beerseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Glória a Deus. Palavra-chave é a paternidade. A paternidade dentro da família. A primeira família. Adão e Eva foram os primeiros a vivenciarem a criação de seus filhos. Estes, por sua vez, foram educados dentro de princípios iguais. Todavia, cada um reagiu de forma diferente à educação recebida. Porque eles educaram, mas não observaram a educação de cada um. Muitas vezes, dava mais atenção para um do que para outro. Foram uma criação diferente, a primeira criação. Mas Abel matou Caim, porque por inveja, né? Bom, a falta de autoridade no lar. Tanto Eli como Samuel se decepcionaram com a conduta responsável de seus filhos, mas não se pode afirmar que ambos tenham fracassado. Eli pecou por honrar mais aos filhos que a Deus e por não tê-los punido severamente. Porque naquele tempo Eli defendia muitos filhos, procurava educá-los, mas não prestava atenção nos filhos. Samuel da mesma forma. Então a educação deles era diferenciada. Então devemos observar os filhos, o que eles estão fazendo, como está sendo a conduta de cada um lá fora. Em casa é uma coisa, mas quando sai, muda.
devemos observá-los. Então, Samuel era sacerdote, profeta e juiz. Ele, 3 cargos, muita responsabilidade. A preocupação de Israel desviou a atenção dele para a própria família. Porque Samuel era uma pessoa que era muito ocupado na vida. Imagina, ele era pastor, era um profeta e ele era também um juiz. Então ele tinha que tomar conta da comunidade. Ele tinha um cargo público. Então muitas vezes ele preocupava com a igreja, preocupava com a comunidade, com o povo de Israel e esquecia os filhos. Os filhos eu tenho que dar coisa boa. Os filhos eu tenho que fazer tudo para agradá-los. Mas não puxava a rédea. Muitas vezes não puxava a rédea. Porque era muito trabalho. Então muitas vezes deixava a desdenhar, né? Então devemos puxar a rédea de nossos filhos. Devemos observar o que está acontecendo. Os problemas de uma paternidade ausente. Ao que se pode perceber, Samuel e Eli dedicaram muito tempo ao ministério, em detrimento da qualidade de tempo para com os filhos. É injusto afirmar que o Senhor exigiu-lhes este tempo, a bem da verdade, tanto o Antigo como o Novo Testamentos prezaram pelo papel dos pais na formação do caráter moral e espiritual dos filhos. Desde Novo e Velho Testamento, o Senhor fala que devemos educar nossos filhos, devemos ensinar a andar nos caminhos de Deus, e quando crescer, não deixar eles desviarem do caminho de Deus. Isso é o que Deus deixou para cada um, toda a vida, desde aquele tempo. Mas muitas vezes, eles se preocupavam muito com o ministério. Fala, não, eu tenho que cuidar do povo de Israel. Aí os filhos iam deixando, eu tenho que cuidar da igreja. Então as coisas foram ficando para trás. Dedicaram mais ao seu poder, ao que tinha na mão, do que a própria família, né? Então não devemos ser assim, devemos ter tempo para a família. O tempo quem faz é cada um. Tipos de paternidade extremista. Irmãos, não existe uma forma na perfeita criação de flor, porque cada flor tem uma natureza, característica e temperamento. Cada flor vai ter seu modo de vida. Cada flor vai ter um modo de distinção. Cada flor, ela vai ser bonita, feia. Então, cada um vai ter um papel diferenciado. Então, devemos observar tudo isso. A paternidade autoritária. Há pais que podem ser definidos como chefe, pois tratam os filhos como se fossem empregados. Estes só têm deveres a cumprir. Nunca são ouvidos. O pai nunca pede desculpa pelos excessos cometidos. Em dado momento, Jacó agiu desta forma, ao impor José como líder. Porque muitas vezes Jacó colocou José como líder. Mas por que não pensou, vou consultar meus outros filhos, vou consultar eles. Será que eles querem José como líder? Não. Simplesmente colocou ele como líder. Não, você vai ser o líder. Você vai observar seus filhos, seus irmãos, vai ver o que eles estão fazendo. Não deixe eles desviar do caminho, não. Vê se eles estão trabalhando. Vê a tarefa que eles fazem. Cuida dos seus irmãos. Você é o mais velho. Cuida deles. Mas não pediu os irmãos, não pediu os outros filhos para ver se era isso que eles queriam. Autoridade extremista. Muitas vezes também o pai fala assim, chefe, quando é chefe. Fala, você vai fazer isso. Pronto, acabou. Aí o filho às vezes tem alguma coisa a reclamar, às vezes está desgostoso. Às vezes o pai foi muito severo, mas mesmo assim o pai não chega lá e não pede desculpa. Deixa para lá. Não é assim. Muitas vezes você vê que realmente você errou com o filho, você também deve chegar e falar, filho, me perdoa, acho que fui muito imperativo com você,
muito autoritário, então me desculpa aí, me perdoa aí. Então é assim que funciona. Tem que ter esse diálogo com os filhos. Pai, filho, pais e filhos têm que dialogarem. A paternidade permissiva. A presente cultura tem influenciado os pais quanto à criação dos filhos. Segundo as várias correntes ideológicas, não se pode contrariar os filhos. Segundo as várias correntes ideológicas, não se pode contrariar os filhos ou tampouco usar a vara da correção. Este modelo forma excessivamente pais permissivos e produz filhos que terão aversão a qualquer tipo de autoridade. Devemos ter cuidado. Muitas vezes o filho faz algo errado, aí vai deixando. Não pega ele, não puxa a orelha, deixa ele. Ah, mas está errado. Vai deixando. Não. Pai, viu que está errado, vai lá, puxa a orelha e fala, ó filho, não é dessa forma. Vamos com calma, vai devagar. A vida não é por aí, é por aqui. Vai explicando, vai orientando. Não está escutando? Põe de castigo, tira alguma coisa que ele gosta. Faça isso. Não seja permissivo. Muitas vezes o permissivo, você vai fazer de tudo que ele quer. Mas lá na frente você vai ter o fracasso dos seus filhos. O fracasso que você não corrigiu hoje. Porque se você corrigir hoje, mostra hoje, amanhã não vai ter nada, vai ter uma coisa boa. Vai falar, ó, meu filho está produzindo fruto. Mas se você não puxa a rédea, infelizmente o fracasso vem. Eli criou os filhos que se tornaram profanos. Uma forma de estragar um filho é nunca lhe dizer não. Nunca o contrariar, não usar a vara da correção e nunca confrontá-lo com seus erros. Eli cometeu todos esses erros. Ofni e Finéias por diversas vezes foram confrontados com seus erros. É o que eu disse anterior. Você vê um filho fazendo uma coisa errada, deixa. Fala, não, pode deixar. Tá errando, tá deixando. Mas lá na frente vai ter o fracasso. Você vai colher o fracasso de seus filhos. Porque o que vocês filhos fazem é você que vai pagar. É você que vai passar vergonha. Falar, poxa, eu deixei a desejar. Mas a culpa é de você. O fracasso de pais relapsos com os filhos. Omissos para com os filhos. Eli e Samuel eram responsáveis pela aplicação da lei de Deus, mas não soube usar com os filhos. Omitindo, ambos sabiam tratar o pecado do povo de Israel, mas foram omissos ao tratarem o pecado da própria família. Muitas famílias chegavam a eles, falavam, Samuel, Eli, está acontecendo isso e isso lá em casa. Ah, meu esposo está assim, ou meus filhos confessavam. E eles iam e falavam, ó, faça assim, 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 que vai dar certo. Deus é contigo. Procure se controlar, entrega nas mãos de Deus, ore a Deus e faça a sua parte. Tá. Mas aí quando eram os filhos, os próprios filhos, ele deixava a desejar. Aí os filhos erravam, faziam alguma coisa errada, em vez de chegar nos filhos, corrigirem, deixou eles a mercê. Aí eles faziam o que queriam, muitas vezes até erraram. Isso foi a consequência dos filhos, por exemplo, dos filhos de Eli. A isenção de responsabilidade de Eli e Samuel para com os filhos. A figura do pai no lar é de autoridade. Sua missão é impor por limites e até mesmo punir atitudes reprováveis dos filhos. Muito embora sabendo da fraqueza e de caráter dos filhos, ambos os pais deixavam de lado essas responsabilidades. Porque muitas vezes os filhos erravam e não falavam nada. Preocupava só com a igreja. Preocupava só com o povo de Israel. Ah, preocupando aqui já tá bom, estou fazendo meu papel. Deus quer assim. Não. Deus quer assim.
Mas só que Deus deu o papel de pais desde antigamente. O papel de pais é a responsabilidade de você. Tendo autoridade, tendo ministério ou não, você deve ter autoridade de pai, senão as consequências vêm e Deus vai cobrar de você. Tratamento inadequado. A família de obreiros sofre pressão por parte da membrosia. Talvez seja isso que muitos filhos ficam revoltados com a igreja. Por outro lado, os pais querem que seus filhos a todo custo ocupem o cargo que era do pai. Muitas vezes o cidadão tem um cargo na igreja. Ele está lá, ele é presbítero, pastor, evangelista e por aí vai. Aí ele fala, ó filho, futuramente eu não vou ficar aqui toda a vida. Um dia eu vou partir dessa para outra. Você vai assumir meu lugar. Você vai ser um pastor, você vai ser um obreiro, você vai ser evangelista, você vai ficar no meu lugar. A igreja é monarquia? Igreja não é monarquia. É Deus que faz isso, não é a gente. Impor os filhos? Será que é isso que o seu filho quer? Será que isso, será que com isso ele vai levar as coisas de Deus a sério? Cuidado com o que faz, cuidado. Igreja não é monarquia. Você deve corrigir seus filhos? Sim. Tem autoridade? Tem. Mas usa a sua autoridade que você tem. Seja de pai, seja de igreja, seja responsável. Cuide bem de seus filhos, que eles vão ser seu espelho lá no futuro. Conclusão. Os pais são exortados a ensinar os filhos, conversando com eles e orientando-os para a vida. O líder que tem consciência de que seu ministério começa na sua casa será abençoado e colherá frutos por ter uma família que serve ao Senhor. Os extremos precisam ser evitados e os filhos precisam da repreensão que deve ser feita com amor e cuidado. Deus espera que os pais estejam presentes na formação de seus filhos, que eles sejam de caráter. Pais, cuide de seus filhos, cuide deles. Tem responsabilidade, Deus deu responsabilidade, cuida da responsabilidade, mas nunca deixe o papel de pais de lado. O papel de pais é o primeiro e depois as responsabilidades. Vamos orar. Senhor, que venha abençoar cada família, Senhor. Que cada um saiba, Senhor, a ter uma direção, Senhor. Que Deus venha iluminar cada pai que possa dar conta das suas necessidades, Senhor. Que possa dar conta dessa autoridade, Senhor. Que possa ter autoridade sobre o filho, sobre a casa, que é isso que Deus quer. Que venha abençoar cada um, Senhor. Que venha abrir a mente. Que seja uma família de bênção e não de derrota, Senhor. Santo e bendito é o teu nome, Senhor. Tudo isso eu lhe peço em nome de Jesus. Amém, amém. E que a paz e a comunhão do Espírito Santo permaneça com você para todo sempre. Amém.